E aí, meus caros, beleza? Então, algo muito interessante, estudando o Código de Trânsito Brasileiro, é observar que algumas leis não são aplicadas não só pelos condutores, mas pelos órgãos que deveriam, né, prestar o serviço aos condutores e à população de modo geral, à sociedade, né? Como, por exemplo, nós temos aqui o artigo, na verdade, os artigos, né? 74 ao 79, não, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Esses artigos, eles ditam o seguinte, vou parafrasear aqui porque o assunto é grande, que a educação para o trânsito é obrigação do Estado, e esse Estado tem por obrigação fornecer aulas de trânsito. Sabe onde? Nas escolas. Isso mesmo. Lá ainda dito, ó, primeiro, segundo e terceiro graus. Ou seja, a criança começou a aprender a ler e escrever, deveria passar a conhecer desde já direitos e deveres. E isso é cidadania. Conhecer direitos e deveres que o cidadão brasileiro tem lá do começo da vida, né? E até ele findar o terceiro grau, ou seja, terminar a faculdade. Para a gente dar uma olhadinha, eu vou fazer uma leitura breve aqui do artigo 76, mas é bom que os senhores e senhoras, senhoritas e por demais aí, dessem uma olhadinha nos artigos 74 até o 79 com bastante calma no Código de Trânsito Brasileiro, que pode ser baixado aí pelo Google ou lido mesmo online, né, no CTB Digital. Diz assim, ó, me perdoe se caso eu errar alguma coisa, devido à visão fraca aí, tá me incomodando um pouco, ó. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Ou seja, aqui ele está falando que tanto as prefeituras, as escolinhas municipais, né, ensino fundamental, quanto o Estado, né, que promove o ensino médio, do primeiro grau até o quarto grau, agora acho que é, e o ensino superior, que cabe aqui a tanto as estaduais quanto as federais, dependendo, né, do âmbito aí. O parágrafo único diz o seguinte, ó, para a finalidade prevista nesse artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio promoverá. Aí vem, primeiro, a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança no trânsito. Preste atenção. Eles têm por obrigação ministrar isso tudo desde que o jovem começa lá, ó, no beabá. Isso aí, aparentemente, se a gente olhar a grosso modo, a gente não percebe nada de importante. Mas se a gente for olhar as estatísticas da quantidade de morte no trânsito, a gente vê realmente que isso poderia impactar diretamente nessa diminuição. Por exemplo, o pedestre. O pedestre é o elo principal. Todo mundo é pedestre. O motociclista, em algum momento, ele é pedestre. O motorista, em algum momento, ele é pedestre. O caminhoneiro, o carreteiro, independente se dirige ou não, em algum momento da vida ele é pedestre. E o pedestre que já dirige, ele tem uma maior sacação no trânsito, uma percepção mais aguçada a respeito de manobras que os outros estão fazendo, da sinalização, coisa do tipo. Coisa que quem não dirige não tem. Por que não tem? Porque não teve isso nas escolas. Não viu, por exemplo, as principais sinalizações que deveria ver. A única coisa que a criança aprende desde pequenininho aí na escola e até a fase adulta é o semáforo. E assim mesmo, a grosso modo, aquele semáforo tradicional para o carro lá, ó, verde, amarelo e vermelho. Nada mais que aquilo. Ele não aprende a sinalização universal no trânsito, que é aquela por via de placas, né?
Placas essas que orientam o pedestre onde ele deve atravessar, onde ele não deve, quais momentos que ele tem preferência, quais não. Aliás, o pedestre sempre tem preferência. Por quê? Por causa da vida. É um direito da Constituição Federal, o direito à vida. Não no Código de Trânsito. Por quê? A Constituição Federal está acima do Código de Trânsito. Então, ela prevê que a vida é um bem maior. Portanto, deve ser assegurada também no Código de Trânsito. Mas aí vem a parte, se o pedestre conhecesse bem a sinalização, ele conheceria também os riscos. Por quê? Ele saberia quando o motorista está dando seta, sinalizando que vai entrar em algum lugar, ele poderia se adiantar. Opa, não vou fazer a travessia agora, porque aquele veículo que vem ali, ele vai entrar aqui nessa rua que eu estou querendo atravessar. Então eu vou me segurar aqui e esperar ele entrar. Ou, eu vou entrar na frente dele e ele vai ter que frear, porque é um direito que eu tenho. Mas e aí, se ele der uma freada brusca por causa de você, será que outro não vai bater atrás dele? Então poderia evitar muito acidente nesse sentido aí, não só com perdas materiais, mas perda humana, né? Vidas humanas. Então aí vem o grau de importância supra, né, para com isso. Mas vamos dar continuidade aqui na parte 2, né, do parágrafo único. Diz o seguinte: a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. O que quer dizer isso? Se o órgão de trânsito não pode ter alguém, instrutor de autoescola, por exemplo, dentro da escola, ele deveria treinar os professores em algum âmbito aqui, que aqui fala que no magistério, o professor conhecer a lei de trânsito a ponto de pegar uma parte daquela, uma disciplina de trânsito e aplicar. Hoje a gente vai ver sinalização. Hoje a gente vai ver aqui meios de evitar acidentes. Hoje a gente vai ver primeiros socorros, né? Essas disciplinas que a gente só vê quando a gente tira nossa habilitação. A parte 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. O jovem, na escola, poder conhecer, por exemplo, a percentagem de pessoas que morrem no trânsito por ano, ter noção da seriedade disso na vida dele, o quanto isso pode influenciar na vida dele. A parte 4 aqui, que é a última parte do artigo 76, parágrafo único, diz: a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. A gente tem que ver que isso é um trabalho social. Eles falam tanto de trabalho social, isso também. Por exemplo, uma faculdade, uma escola, poder pegar a sociedade carente, a sociedade ao entorno e ministrar treinamentos a essas pessoas e ministrar aulas de comportamento no trânsito, tanto a pé quanto de bicicleta. Hoje a quantidade de bicicletas no trânsito vem aumentando muito e é uma falta de respeito imensa das duas partes. O ciclista, ele tem que obedecer regras de trânsito, as leis de trânsito também são feitas para ele, assim como o pedestre, assim como o motorista. Se todos seguissem as leis de trânsito, as coisas fluiriam assim, bem entrelaçadas. O ciclista só atravessaria na frente de um carro quando ele tivesse a preferência. Cara, ele tem a preferência em qualquer lugar. Não, não é assim que funciona, né? As leis de trânsito, ela delimita barreiras, parâmetros e limites para cada um. O pedestre, onde tem semáforo, deve seguir o semáforo. Onde não tem, ele deve parar numa faixa de pedestre, aguardar e demonstrar a intenção de querer atravessar para que o motorista entenda que ele quer atravessar, diminua a velocidade a ponto de parar com segurança para não sofrer uma colisão traseira. Assim que todos eles pararem, o pedestre poder atravessar em segurança. Mas tem um lugar, às vezes, que não tem faixa de pedestre. Beleza, não tem faixa de pedestre? Vamos lá. Aonde o pedestre quer atravessar está a menos de 50 metros de uma faixa? Se tiver a menos que 50 metros, o pedestre tem por obrigação legal andar até a faixa e fazer a travessia na faixa. Caso não haja faixa de segurança a menos de 50 metros, o pedestre pode e deve atravessar aonde ele desejar e aonde ele achar mais seguro. Isso não quer dizer que ele vai atravessar no meio de um cruzamento, correto? Ele tem que procurar
ter essa percepção e atravessar num local seguro a ele. É a vida dele que está em jogo. Ele não pode colocar, digamos assim, é o meu direito e atravessar, porque ele vai perder a vida dele dentro do direito dele. Ele vai adiantar o quê? Ele vai ganhar o quê com isso? Nada. O ciclista. A lei diz que o ciclista deve circular aonde haja ciclovias. A gente sabe que, infelizmente, nós não temos essa aplicação, né? Os poderes públicos deveriam fornecer ciclovias, pelo menos nas principais, interligando os municípios, né? E os pontos principais, no entanto, nós não temos. Então, para tirar, digamos assim, a responsabilidade deles, eles encaixaram o ciclista no trânsito dos veículos. Aonde? Nas calçadas? Não. Calçada é lugar de pedestre, gente andando a pé. Se você quer andar de bicicleta na calçada, tem de ser empurrando. Fora isso, você perde seu direito. Beleza, e onde eu vou andar? Aí sim é um problema. Por quê? Nós temos hoje um trânsito de pessoas mal educadas, de pessoas sem amor ao próximo. Aí entra uma dificuldade. Por quê? Eu tenho que confiar, eu ciclista, tenho que confiar em andar de costa para o fluxo, porque eu tenho que seguir o mesmo sentido de fluxo dos veículos, na faixa da direita, que é a faixa de menor velocidade, mais próximo da calçada possível. Por quê? O veículo que vai me ultrapassar, ele tem que manter de mim uma distância de 1,5 m, para que ele faça a ultrapassagem de modo seguro para mim. Isso é uma obrigação, está na lei. Uma coisa interessante, toda a ultrapassagem deve ser feita a uma distância de 1,5 m. Não é só o ciclista. O ciclista, se ele for passar próximo a um pedestre, por exemplo, que está andando ali de costas distraído, ele deve se afastar 1,5 m, para que não haja colisão no pedestre, para que ele possa evitar. O veículo, independente se é moto, se é caminhão, se é ônibus, não interessa. Ele deve manter 1,5 m afastado do veículo que ele está ultrapassando. Ou seja, eu vou ultrapassar um carro, eu devo me afastar 1,5 m ou o máximo possível para realizar essa ultrapassagem. Aí entra aquela questão do corredor. Por que as autoridades de trânsito hoje não multam todos os motociclistas? Tá aí a resposta. As vias são muito estreitas, elas não oferecem essa distância de 1,5 m para que o cidadão consiga fazer uma ultrapassagem de modo seguro dentro desse 1,5 m, ou seja, de 1,5 m para mais. Se fosse para aplicar a multa nesse sentido ao motociclista por passar no corredor, deveria se multar também o motorista que passa, simplesmente porque ele passa menos de 1,5 m. Então tem muito pormenor na lei, mas por enquanto a gente fica nessa parte aqui. O direito do cidadão de receber essa instrução toda em todas as classes, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E, claro, a obrigação do Estado. Eu vejo aí o Estado se metendo na educação religiosa, que é a obrigação familiar do chefe de família ou da esposa que atua como chefe de família. A educação sexual, que é de obrigação também dos pais, não da escola. A escola ela tem obrigação, sim, biologicamente, explicar como que funciona o organismo masculino e feminino, fecundação, a parte científica. Não quer dizer que ela deva influenciar o jovem ou o adulto, ou seja lá quem for que estiver aprendendo, a definir a sexualidade. A sexualidade é coisa familiar. E, no entanto, o Estado se mete nessa situação. O que deve se meter, que é a obrigação do Estado, como a gente viu aqui, no artigo 76, ou seja, de 74 a 79, o Estado não faz, infelizmente. Fica aqui os senhores sabendo, né, que está na lei, tudo que eu falo aqui é bom, porque os senhores podem pesquisar e constatar por si só, né? E todo vídeo que eu postar aqui, eu vou fazer o possível para também deixar o Código de Leis, aonde está posicionado, para que os senhores possam consultar e que a gente possa também tirar dúvidas aqui sobre outros assuntos. Qualquer assunto pertinente ao trânsito, fique à vontade, me pergunte aí. Claro, não vou prometer responder de imediato, porque eu tenho 2 empregos, né? Estou igual o Júlio, quase chegando aos 3 empregos. Então, é muito complicado às vezes para mim arrumar tempo, né? Porque eu tenho ainda vida social e outras coisas para acertar. Portanto, assim, o mais rápido possível que eu conseguir responder, vocês podem contar comigo que eu vou estar aqui para responder. Legal? Beleza? Eu trabalho no trânsito, né? Sou um profissional do trânsito.
Hoje atuo em 2 empresas de grande e médio porte, né, níveis nacional, e também sou instrutor de trânsito, não vinculado a nenhuma autoescola, nenhuma empresa, mas eu faço o possível para treinar e ajudar todos de um modo geral, beleza? É isso aí.